Bom dia! No nosso devocional hoje nós vamos refletir Mateus 14, versículo de 25 a 32. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. E os que estavam na barca ajoelharam-se diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Gente, essa palavra ela é muito rica e ela reflete a nossa vida. A gente vai ver aqui, logo no versículo 25, que os discípulos eles não reconheceram Jesus. Eles acharam que era um fantasma que estava andando sobre o mar. Então, a primeira coisa que Jesus fala com eles é que não tenham medo. Coragem. É Jesus que está ali. Então, nós temos que começar a reconhecer Jesus na nossa vida, porque Jesus nos chama a não ter medo. Jesus nos faz esse convite: não tenham medo, independente da tempestade que vocês estiverem passando. E aí, logo abaixo, Pedro pede um sinal. Pedro pede que Jesus permita que ele ande até Jesus sobre as águas. E Jesus prontamente diz: "Venha, caminhe comigo, venha até mim." E Pedro começa. Pedro desce da barca e vai andando sobre as águas, ou seja, vai enfrentando os problemas rumo a Jesus. Mas em determinado ponto, quando os problemas ficam fortes demais, quando os ventos começam a soprar, Pedro fica novamente com medo. E aí ele para de olhar para Jesus. E quando esse olhar, e quando o centro do seu olhar não é mais Jesus, e sim os ventos que estão soprando, Pedro começa a afundar. E na realidade isso reflete a nossa vida. Por quê? Porque nós temos Jesus para nos orientar. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos um lugar para chegar, nós temos um caminho para ir. Mas quando vem os ventos, quando vem os problemas, quando vem as aflições, e a gente começa a olhar mais para esses problemas, mais para essas aflições, a gente deixa de ver o nosso foco, que é Jesus. A gente deixa de ver o objetivo daquilo que a gente quer encontrar na nossa vida, que a gente está buscando na nossa vida. Então nós não podemos de maneira nenhuma olhar para os nossos ventos e nos deixar dominar pelo medo que eles nos causam. Porque na realidade é isso que acontece. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós começamos a olhar muito para os nossos problemas e esses problemas nos trazem medo e o medo vai nos impedir de caminhar. O medo vai nos impedir de chegar à plenitude de vida que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que a gente vê, Jesus nos chama. E nós vamos caminhar sobre os mares, nós vamos caminhar sobre as tempestades com foco em Jesus. E o principal que a gente aprende aqui com Pedro: se porventura eu começar a afundar, se porventura eu esquecer que o meu foco é Jesus, nós temos um recurso, que é virar para Jesus e falar: "Jesus, salva-me. Jesus, me liberta. Jesus, me puxa desse mar que está me engolindo." E Jesus prontamente vai nos segurar a mão e vai nos levantar. Jesus nos chama hoje a
sermos fortes na fé, a não duvidar e a ir ao teu encontro. É isso que Jesus quer. Jesus quer que nós caminhemos ao teu encontro, independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo. Se a vida está difícil hoje, continue olhando para Jesus. Se os ventos da vida estão te derrubando, quase jogando ao chão, sim, mesmo que você esteja se arrastando, mas que os seus olhos permaneçam fixos em Jesus. Que o meu olho, que o seu olho permaneça fixo em Jesus. Porque assim é que nós vamos vencer. Assim é que nós não vamos deixar que o medo nos domine. Porque nós não precisamos temer. A verdade é essa. A verdade é que eu não preciso ter medo e que você não precisa ter medo. Siga esse dia hoje com coragem, com fé, com confiança, porque Jesus está no nosso barco. Ele não vai deixar que as tempestades da vida nos derrubem, nos afundem, nos coloquem longe da sua presença.